Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós trazemos um convidado que conhece muito de Votuporanga, a sua família veio para Votuporanga lá no comecinho. Valdeci Bortolotti, muito obrigado por ter vindo, Valdeci. Eu que te agradeço, Zé, pelo convite, né? Estou aqui, que eu posso aí esclarecer alguma coisa para a população de Votuporanga sobre a origem de Votuporanga, porque eu tive o privilégio de nascer aqui em Votuporanga, né? E nasci em 42, então praticamente eu conheço muito de Votuporanga e nunca saí aqui de Votuporanga, eu sempre permaneci em Votuporanga. Sempre morei aqui foi todas as minhas atividades, o que eu tenho está aqui dentro de Votuporanga, então eu nunca saí de Votuporanga. Então é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Valdeci, então vamos começar. Quando é que o teu pai veio para Votuporanga, o seu Pedro Bortolotti? O meu pai, ele é um filho do seu Zé Bortolotti, né, que eles vieram de Ibirá em fevereiro de 37. Eles chegaram aqui antes da fundação de Votuporanga. Antes da fundação de Votuporanga. Aí eles eram de Ibirá e eles eram em 10 irmãos. E vieram de Ibirá, lá eles tocavam café. Meu pai tinha 19 anos, chegou em Votuporanga, compraram uma área aqui de mato de 20 alqueires. Hoje é a cidade onde está ali o Quinta do Moro, a rua Copacabana. Começava na rua Pernambuco, essa área do meu avô, do Zé Bortolotti, e com os filhos dele. E eles vieram para cá e desmataram, plantaram café e viveram dali. Inclusive eu nasci naquela região ali, onde hoje é aquela represa que os pessoal vão pescar. Ali era uma olaria. Meu avô tinha uma olaria ali, foi uma das primeiras olarias de Votuporanga. E tinha um senhor que chamava Zé Moraes, que na época tocava aquela olaria. Então ali foi feito muito tijolo. Então Votuporanga tem muitos prédios, inclusive eu tenho, meu irmão Pedro tem. Nós temos ainda, acha, com essas construções antigas, aqueles tijolos enormes com a marca JB, que era do meu avô Zé Bortolotti. E aí eles plantaram café e ficaram por ali. E nessa área do meu avô, veio de Ibirá para cá muitas famílias na época. Inclusive veio também um avô meu por parte da minha mãe, que é os Possone. Tem muito parente meu aqui, é o Possone, são da minha mãe. E aí meu pai acabou casando com o Possone aqui em Votuporanga. Então a família Bortolotti e Possone estão aqui em Votuporanga desde antes da fundação de Votuporanga. Valdeci, então espera um pouquinho. Então quando Votuporanga foi fundada, em 8 de agosto de 37, já tinham várias famílias aqui? Tinha várias famílias. Tinha várias famílias. Inclusive, o meu avô contava, né, que o Adriano, aqui tem o nome da estrada da estrada 27, sim, veio para cá em 28 ou 29, ele já tinha fazenda ali. Ali onde é os Torres, ali já era tudo povoado, tinha fazenda. E veio muitas famílias para Votuporanga quando começou a fazer a estrada de ferro. O Butignoli, por exemplo, o pai do Leonildo Butignoli, que foi amigo nosso, foi amigo do meu pai, eles vieram para Votuporanga para trabalhar, para fazer a estrada de ferro. Eles lavravam no machado aqueles dormentos. Sim. Então, Votuporanga começou antes. Inclusive, no dia 8 de agosto, que foi de 1937, que enfincou o cruzeiro ali onde hoje a Concha Acústica, até está num livro da história de Votuporanga. O meu avô e meu pai, eles tinham uma carroça com burros e puxaram água o dia inteiro para o pessoal tomar água ali no centro da cidade, porque... Que estava cheio de gente, né? Veio o pessoal de fora, né? Que era uma firma, Teodoro Ilha, que fez o loteamento em Votuporanga. Eles pagaram para o meu avô. Pagaram um dinheiro lá, pagaram para o meu avô para puxar água. O meu avô e meu pai ajudando eles. Porque em Votuporanga, naquela época, ali o poço era muito fundo. Então não tinha jeito de tirar água. Então trazia água dali onde que começou a fazenda do Teodoro William ali. E meu avô puxou água com a carroça e recebeu uma quantia para fazer esse trabalho. Então eles já estavam radicados aqui em Votuporanga. Mas, Valdeci, não sei se você tem essa informação.
Mas o seu avô comprou essa terra da Theodorville ou do Schmidt? Eu sei que ele pagou 2 vezes. Ele comprou de uma firma, você deve até saber melhor que eu isso. E aí, daí uns dias veio o verdadeiro firma e eles tiveram que tornar a pagar a terra outra vez. Muita gente fez isso. Fez isso, mas era muito barato naquele tempo, mas ele teve que pagar 2 vezes. Eu não sei te informar qual que era a verdadeira, mas primeiro ele comprou de uma que não era grileiro que eles falavam. Os grileiros. Grileiro. Aí depois ele pagou novamente. Assim aconteceu com ele, com o Marim, com todos aqueles vizinhos dele ali, o Topácio, a família Topácio também, os Fávaro, aquela região ali. Todo mundo pagou 2 vezes? Pagou 2 vezes. Sei. Isso é verdade, é real. É real. E eles plantavam café? Chegaram ali onde começa a Rua Pernambuco, na Rua Pernambuco ali, eu ainda lembro disso. Ali eles plantavam café diferente de hoje. Eles faziam uma cova, plantavam o grão do café, né? Eles cortavam paineiras e faziam umas gradinhas em cima dos pés de café para o café ir saindo. Aí plantava 6 grãos. Aí depois deixava 4. Depois ralear, deixava 2 ou 3. Até ficar 1. Assim que formava o café naquela época. Inclusive, eu era muito pequeno, e meus tios já eram maior, eles iam lá, pegavam aqueles pau de paineira para fazer gaiola de passarinho. Era uma madeira mole. Sim. Mas foi feito o café. E no meio do café, produzia muita coisa, sem adubo, sem nada. Naquele tempo não tinha adubo, porque a terra era muito boa. Produzia coisas que eles comiam até, assim, bastante verdura, bastante abóbora, mamão, feijão. A gente plantava milho também, né? Feijão, milho, colhia de tudo que plantava, porque naquela época chovia muito, né? E eles viviam daquilo, não tinham dinheiro para nada. Era tudo ali em cima da terra. O que eles saíam para comprar na cidade? Eles compravam sal, soda e essas coisas, não era que nem hoje. Então o resto era produzido no sítio. Agora, Valdeci, onde é que eles iam comprar? Na Vila Carvalho? Não, aqui em Votuporanga chegou uns comerciantes fortes aqui, uma das... eu cheguei a conhecer o Cecílio Paranhos. Inclusive, ele tinha um padre que era irmão dele. Que rezou a primeira missa. Que rezou a primeira missa e que fez o projeto daquela igreja, que a gente tem a fotografia, eu tenho na minha casa a fotografia, daquela igrejinha antiga. Inclusive, foi batizada ali, né? Tinha a venda dele, tinha mais vendas. Então aquela... Casa Paranhos? Era secos e molhados. Secos e molhados. Vendia tudo. Então, aquela Casa Paranhos, ela é anterior... Na rua Padre Isidoro Paranhos. Isso, que era irmão dele. Que era irmão dele. Ela é anterior à fundação de Votuporanga? Não. Ela veio junto, eu não sei certo. Sim, tinha também a casa do... Tinha uma loja do Rachid Once. Casa Once. Casa Once. Então, aí tinha um movimento danado, você sabe disso. Eu já vi um trabalho teu que tem muito dessas coisas, desses desenhos, dessas lojas, né? E Votuporanga era um lugar promissor, porque quando começou Votuporanga, Américo de Campo era muito maior que Votuporanga. Tanto é que o pessoal ia tudo para Américo de Campos. Do lado da minha esposa, da Cleide Morini, os Morini foram para Américo de Campos, né? Os Pontes foram para Gestal, né? Isso. Que são parentes também, que são parentes. E então, com a vinda da Estrada de Ferro para Votuporanga, mudou tudo isso. Aí a Estrada de Ferro veio para cá, aí a Votuporanga passou tudo. Passou Américo Campo, depois foi Alves Lourenço, passou Alves Lourenço, depois era Tanabi, passou Tanabi, né? Porque a comarca de Votuporanga começou em Jabuticabal, depois veio para Monte Abrasível, Tanabi e depois Votuporanga. O Valdeci, o meu pai contava que eles foram para Américo, e ali a região de Ponte Gestal, porque a Estrada de Ferro ia passar em Américo de Campos. Verdade, é isso mesmo. É verdade isso? É verdade. Essa informação? Ia passar, tanto é que doutor Jamilo, aqueles médicos antigos... Foi tudo para Américo. O seu Pedro Morini, né, que ele era carpinteiro, foi para lá porque tinha muito serviço lá, né? Tinha as fazendas dos ingleses e tal. Aí, com a mudança da Estrada de Ferro, aí mudou tudo. Inclusive, a Vila Carvalho...
ela é bem mais antiga que Votuporanga. A Vila Carvalho tem um cemitério lá. E eu tenho vários primos enterrados ali na Vila Carvalho. Entendeu? Sim. E Votuporanga foi assim, pela qualidade das terras, os imigrantes que vieram para cá, a maior parte era italiano, espanhol, e vieram para cá e eram muito trabalhador, e que nem o caso da minha família veio de Ibirá. Então Votuporanga foi uma cidade, desde o início, abençoada por Deus, né? Porque aqui, todo mundo aqui conseguiu arrumar alguma coisa. E, é claro, era uma vida difícil, né? Porque você não tinha luxo nenhum, né? Não tinha. A sua vida era trabalhar e trabalhar. Eu, por exemplo, eu tinha 7 anos e meu pai me levou na escola, né? O grupo escolar era ali onde é a prefeitura hoje. Levou eu lá, falou, ó, aprendeu o caminho? Então agora você vai ficar aí até aquele tempo, era até às 11 horas. Né? Aí você vai voltar às 11 horas, né? Me comprou um sapato, porque até lá então eu andava descalço. O sapato machucou tudo no meu pé. Primeira vez que usou? Primeira vez que fui na escola, e falou, você vai na escola, tal, você vai voltar, vai almoçar, vai descansar um pouquinho, você já vem para a venda. Porque meu pai foi o único dos irmãos que em 44 ele saiu da roça. E ali na Vila Marim, na esquina da Vila Marim, onde é uma sorveteria hoje, eu fui criado ali. Na Itaculomi com a Ivaí. Isso, em 44 meu pai pôs ali uma Casa Bortolotti. Casa Bortolotti também era secos e molhado, era pequenininho, né? Mas foi ali que eu fui criado. Então eu já comecei a trabalhar ali, ficava junto com ele ali. Então eu fui criado na garupa dele. E já tinha a Casa Horizonte, a Casa Brasil? A Casa Horizonte já foi aberta em 45, um ano depois que meu pai abriu, tinha a Casa Brasil, chamava Casa Brasil do Pascoal Laridondo, que tinha o Donato. Então, aí o Donato tinha a Casa Horizonte na Rua Iguaçu. Mas quando o Donato casou, eu até fui no casamento dele. Eles eram amigos do meu pai. Quando ele casou, aí ele abriu a Casa Horizonte, na Rua Iguaçu, na Rua de Baixo. E fez um movimento danado, porque o Donato Laridondo era muito popular, ele foi vereador, foi tudo, né? Então, naquele tempo, o Votuporanga era muito pequeno, não tinha energia elétrica, a gente era na base do lampião. Eu convivi tudo isso. Convivi também na época que veio para Votuporanga, que foi um desenvolvimento muito grande, a firma Major Willis, que fizeram aquele loteamento onde a estação hoje, a Avenida Prestes Maia, né? Que é uma avenida muito bonita. Aquela avenida foi projetada pelo Prestes Maia, por isso que chamam o nome dele. É verdade. Então, aí aquela ali deu um desenvolvimento. Aí Marrei Júnior chamava a empresa. Aí Votuporanga ficou com energia elétrica. De lá para cá, Votuporanga desenvolveu bastante. Inclusive, eu fiquei sabendo que quando foi construída a igreja da Matriz, não a igrejinha que você foi batizada, a igreja da Matriz, diz que havia a sugestão de fazer ou na Vila Marim ou lá na estação, porque eles achavam que ali, no bairro da estação, ia crescer mais, porque ali estava energia, estava tudo isso e tal. Então, aquela região, o trem ia passar ali perto. Então, aquela região foi uma região muito importante no começo, né? Foi muito importante, mas não desenvolveu como precisava. Demorou até hoje, agora que está começando a deslanchar. Agora, esse problema da matriz não é lá, não. Que eu sabia, né, assim, na época, tinha, assim, a família Marim doou a Praça São Bento para ser feita a matriz de Votuporanga. E eu sei porque eu fui do Conselho Paroquial da São Bento, da Vila Marim, né? E tinha uma igrejinha pequena lá, e existia uma briga dos prefeitos na época, era o Nabuco, né? Que ele não queria que fizesse a igreja na praça. E o Bispado de Rio Preto, que era dono daquela área, queria fazer, mas acabou perdendo porque o Marim doou para que lá fosse feita a igreja matriz principal. Então não era na estação, era lá na São Bento. Era lá na São Bento. E eu participei, assim,
disso aí. Então, aí acabou virando um jardim. E a igreja acabou perdendo. E, assim, tinha muitos que eram a favor de construir a igreja no meio da praça e outros não eram. Como aqui na Santa Luzia, foi construída a igreja Santa Luzia, foi feita na praça. E era para ser feita uma igreja lá na São Bento. Mas como a família Marim, era o São Antônio Marim, o mais velho, era dele daquela área ali, doou para que fosse feita a matriz. Então, por isso que não tem igreja lá. Porque lá a igreja fica... fica retirado. Fica retirado. Ficou retirado. Bom, Valdeci, aí o teu pai montou essa loja... chamava Casa Bortolotti Secos e Molhados, vendia tudo. Vendia depois... ferragem, vendia alimentos, né? Tudo que era alimento você comprava ali naquela época. Querosene, vendia por litro, querosene, óleo. Era tudo muito pobre, o pessoal vinha comprar meio litro de querosene, meio quilo de sal. E eu participei dessas vendas. Então, eu até hoje... costumei trabalhar, que para mim eu preciso trabalhar, porque eu fui educado desse jeito. E aí ele ficou com esse... Até quando? Então, meu pai pôs essa venda, Casa Bortolotti, em 44. Inclusive, a gente sempre agradeço, tinha aqui em Votuporanga um comerciante, um libanês, chamava José Nader. E o José Nader, meu pai... morava no sítio, trabalhando na lavoura, e fazia compra nessa loja do José Nader. Meu pai era muito correto, muito trabalhador, e um dia meu pai acertava a conta só no fim do ano. Quando fazia colheita que se pagava. Aí o José Nader propôs para meu pai, falou: ô Pedro, até na época chamava meu pai de Pedrinho. Pedrinho, você não quer pôr uma casa de secos e molhados? Você tem jeito para isso aí, você é muito correto, trabalhador. E até hoje eu agradeço muito o Sr. Nader. E ele era parente dos Goraip. Ele tinha um parentesco com os Goraip. E aí ele propôs para meu pai: não, você abre lá uma vendinha, faz lá um salãozinho, eu te ponho as mercadorias. E conforme você vai vendendo, você vai me pagando. Então o seu Zé Nader deu uma mão muito forte para meu pai. Eu sou muito agradecido ao seu Zé Nader. Já morreu faz tempo. E aí meu pai começou ali. Meu pai ficou ali, nós ficamos ali até 54. 54, meu pai vendeu, não o prédio, ele vendeu o comércio e colocou a máquina de arroz São Pedro, que era na rua Itacolomi. Inclusive, seu pai era vizinho nosso. Seu Miguel Pontes era vizinho do meu pai. Então, eu convivi com a sua irmã Cirlei de menino. A Cirlei junto com as minhas irmãs. Então, era do teu pai aquela máquina? O São Pedro, meu pai, que colocou aquela máquina na esquina. Aí, meu pai colocou a máquina de arroz chamada São Pedro. Eu trabalhei ali também, com meu pai. E apareceu um senhor de Birigui, na época, e ofereceu um dinheiro para meu pai que não tinha como ele não aceitar, né? Ele ficou 2 anos só ali na máquina São Pedro, 1 ano e meio. Aí meu pai vendeu a máquina São Pedro para esses senhores de Birigui. Aí ele voltou para os Secos e Molhados na Rua Amazonas. Aí ele colocou mercearia Bortolotti. Aqui na Rua Amazonas era ali... Que é onde vocês moravam? Moramos muitos anos ali, praticamente no centro da cidade. Aí ficou com a mercearia ali. E eu trabalhava na mercearia ali com meu pai. E quando eu comecei a estudar, fazer escola de comércio, né, trabalhava de dia e fazia escola de comércio à noite. E um dia eu abri o jornalzinho lá, tinha o Oeste Paulista, né? O jornal, eu sempre gostei de ler jornal. E eu gosto de ler o jornal na folha mesmo, não gosto de ficar vendo na internet. Eu também. Aí eu li o jornal lá: Banco, Comércio e Indústria está precisando de funcionário, vai ter um concurso. Eu tinha 18 anos, falei: eu vou fazer esse concurso aí. Aí falei para meu pai, ele deu risada, porque o pai não acredita no filho. Não. Né? Não acredita. Falei: vai fazer lá, você vai perder tempo, rapaz, que é isso, você tem 18 anos e tal, não sei o quê. Aí eu dei sorte, fui lá e fiz o concurso no Banco Comércio e Indústria e, graças a Deus, eu passei.
Passei e falei para meu pai, ó, agora você se vira com a mercearia aí. Agora eu sou bancário. Agora eu sou bancário, né? E foi muito bom para mim o banco. Fiquei 12 anos no Banco Comércio e Indústria. Foi uma escola espetacular. Ali você mexe com... Passei por todos os cargos ali, não cheguei a ser gerente, porque no fim de 12 anos eu já estava na bica já para ser gerente ou subgerente. Aí eu fui convidado pelo Auro Ferreira para que ele estava comprando a agência Volkswagen do J. Braia. Sim. E aí ele era cliente lá no banco, convivia comigo, e naquela época eu já também gostava de comprar uns carros. Nessa época o Auro tinha o quê? Nessa época que ele comprou Marabu, ele já tinha a Casp. Ele já tinha a Casp. Porque ele começou, o seu Joaquim Ferreira, que é o pai do Auro, ele começou com uma serraria ali onde era a Casp, no fundo da Casp, na Rua Amazonas. Tem até hoje lá um barracão lá onde é a Casp. Ele começou ali com uma serraria, depois ele colocou um depósito de material de construção. Aí ele recebeu uma oferta para ser concessionário de vidro. Aí ele foi para São Bernardo do Campo, o seu Joaquim. Aí o Auro assumiu o depósito Lusitano. O depósito. E depois, logo em seguida, ele comprou do Romeu Grise a agência Chevrolet. Comprou do Romeu Grise e aí ele tinha a agência Chevrolet. Aí a primeira agência dele foi a Casp. E aí depois ele adquiriu Fernandópolis, Jales, depois São José de Rio Preto, a Marabu, do J. Braia. Aí eu saí do banco para ser gerente da Volkswagen. E aí para mim foi muito bom. Eu fui gerente até 82. Aí depois ele me passou para diretor comercial. Eu fiquei 28 anos com o Auro e trabalhei 12 anos de gerente na Marabu e mais 14 anos aí como diretor comercial de todo o grupo. Não na área financeira, somente na área comercial. Então eu que abri a Sadomia, a agência Fiat, foi eu que abri, que negociei. E nós adquirimos também a agência Fiat de Catanduva. Eu fiquei com o Auro até 1994. Eu fiquei trabalhando com o Auro. Aí depois eu saí e tinha o Eduardo, meu filho, eu queria encaminhar o Eduardo. E aí eu abri uma firma de caçamba, chamava Caçamba Bortolotti. Aí até pus o nome do Eduardo. Minha intenção era que ele tocasse. Mas aí depois eu tive a infelicidade de perder ele num acidente, acho que foi teu amigo também. Mas foi assim, a minha vida sempre foi aqui em Votuporanga, eu adoro essa cidade, o pessoal aqui é muito bom e é uma cidade abençoada. Bom, Valdeci, então vamos voltar. E o teu pai? Valdeci, antes que eu me esqueça, que história é essa do palhaço que deu um tiro no circo e pegou um chumbinho no teu pai? Essa história é muito comentada na época. Que ano que foi, você lembra? Eu lembro, eu estava no circo. E veio para cá, para Votuporanga, ali onde é a Caixa Econômica Federal hoje, ali tinha um terreno muito grande. E depois, em seguida, tinha um consultório do Dr. Salgado. E tinha aquela esquina vaga e tinha a casa do Dr. Salgado ali, que ele atendia. Até chamava a atenção que ele tinha um sininho na porta. Não tinha campainha naquela época, tinha um sininho. Aí tinha um circo lá, veio para Votuporanga, chamava Circo Zoológico Brasil. E era muito comentário, era um circo que tinha bastante bicho, era um dos maiores circos naquela época, né? Sim. Inclusive esse senhor que ajudou meu pai, vim para o comércio de Votuporanga, né? E também agradeço ele, com esse comércio, meu pai assim humilde, trabalhador, ele conseguiu 5 filhos e formou todos eles, né? Formou todos os 5 filhos. Eu sou formado em contabilidade naquela época, porque eu trabalhava disso da noite. As minhas irmãs são professoras e o mais novo, o caçula, o Pedrinho, ele foi engenheiro civil, né? Então meu pai conseguiu formar todo mundo. Mas essa história do circo foi o seguinte: o circo muito famoso, e era uma noite, eu não sei se era um sábado, e foi uma propaganda danada, e o circo lotou e ficou muita gente para fora que não conseguiu entrar do circo.
E nós estávamos, a minha família e o seu Zé Nader com a família dele, né? A mulher dele chamava Dona Maria e tinha uma filha que chamava Cida. E nós estávamos todos no circo. E foi num domingo o circo, à noite. Agora foi domingo. E o circo tinha uns mastros de ferro. Sabe aqueles mastros que seguram a lona de ferro? E naquelas brincadeiras do palhaço, o palhaço chamava Gengilim. Gengilim. E naquela brincadeira do palhaço de tirar dente, tirar o dente e tal, com uma espingarda, né? Uma espingarda até do cano curto. E eu estava sentado ali do lado do meu pai, minhas irmãs, né? E a Mercedes era pequena na época. E isso foi em 49, por aí, 48, 49. E ele deu tiro para arrancar o dente e o tiro pegou no mastro de ferro. E aquele chumbinho esparramou para o circo inteiro. E meu pai foi o que foi mais atingido, mas não parecia. Ele pegou um chumbo bem no canto do olho. Ficou cego na hora. A minha irmã Mercedes, que nós preocupamos mais com ela, porque ela estava dando risada e pegou um chumbo na língua dela, então ela sanguentou demais. Sim. Encheu minha mãe de sangue, tudo, foi aquela correria, foi uma coisa horrível, tinha muita gente para fora. E o Rashid Onça, eu lembro dele, ele estava no circo. O senhor Rashid foi famoso em Votuporanga, um homem que ajudou muito Votuporanga. E o senhor Rashid Onça pegou uma cadeira e foi por cima do palhaço com a cadeira, e ele falava, não tem culpa, não tem culpa. Aí tiraram meu pai de lá, e meu pai gritando, perdeu a vista, perdeu mesmo, e foi no Dr. Salgado, e aquela noite mesmo ele foi para Campinas, porque só em Campinas que tinha recurso. E aquilo foi um desastre na nossa família, porque eu tinha 5 anos, 5, 6, por aí 5, 6 anos, minha mãe, meu pai ficou em Campinas 30 dias, então foi um... Agora, viu, Valdeci, me disseram que na verdade não era para ter chumbo. É que no dia anterior, isso, eles saíram para caçar e esqueceram disso. Isso, verdade. Aí eles saíram para caçar e, de vez de colocar só a porva, deixou a espingarda carregada. Inclusive o Gengilim chorava, o palhaço, e não se conformava com aquilo e tal. E essa história ainda continuou. O capitão Almeida foi prefeito aqui em Votuporanga, foi dono de cartório, e era amigo do meu pai também. E foi assim, uma história triste na época. Bom, e o circo foi embora, né? E o circo foi embora e ficou de dar um dinheiro para meu pai, não pagou também. Meu pai perdeu tudo, meu pai quase quebrou naquela época. E aí o capitão Almeida tinha mudado para São Paulo, e eu já estava trabalhando na Volkswagen, eu era gerente da Volkswagen. Um dia o capitão Almeida ligou para mim. Valdeci, eu precisava conversar com você. Eu estou aqui no hotel aqui do Stipe, eu precisava que você viesse aqui, eu preciso muito falar com você. Falei, tá bom, capitão, eu vou aí já, vou falar com o senhor. Aí fui lá, fiquei assim, falei, o que será que esse capitão quer comigo, né? Cheguei lá e falou, Valdeci, é o seguinte, você sabe que eu estou morando em São Paulo e fiquei conhecendo lá o Gengilim, o palhaço que deu tiro e cegou seu pai. E ele já está muito velho, está doente, ele sabe que ele não vai aturar muito tempo. Ele queria que eu falasse com o seu pai, mas seu pai já faleceu, seu mais velho, então eu vou falar com você. Ele quer dizer para você que ele não é culpado porque foram caçar com a espingarda e deixaram a espingarda com chumbo, e ele deu aquele tiro não sabendo que tinha chumbo. Ele está para morrer, ele quer que vocês... Perdoe. Perdão de vocês. Eu falei, não, o capitão, está perdoado, para ele ficar tranquilo, que nós já recuperamos, meu pai também recuperou, ficou com uma vista só, mas continuou trabalhando e não teve problema. Inclusive, quando eu fui para o banco, em 61, em 62, meu pai vendeu a mercearia Bortolotti e comprou uma frota de táxi. Meu pai foi taxista aqui, um dos pioneiros com as perua Kombi,
levava o pessoal para Aparecida do Norte, levava para São Paulo, casamento. E ele tinha 4 peruas. Uma ele trabalhava, a outra tinha os motoristas. Depois também o negócio era assim, ele era muito trabalhador, tinha aquele tempo, pouca gente tinha carro. Aí ele colocou os táxis mirim, aquele, o Volkswagen, tirava o banco da frente e tinha os táxis, até era os primeiros carros que ele comprou, era o J. Braia ainda, né? Era aqueles Fusca pé de boi. Sim. Então aí meu pai trabalhou com táxi em Votuporanga por muitos anos até aposentar. No fim ele fez até um trabalho muito bonito, meu pai. Ele também ficou doente e ele sabia da gravidade da doença dele e ele pegou todos os carros que era dele, e ele vendeu para o motorista mesmo, dando prazo para os motoristas ir pagando conforme ia ganhando dinheiro. Então ele acertou com os motoristas dele, passando os veículos, inclusive com ponto. Naquele tempo os pontos eram vendidos, né? Era vendido os pontos, tinha um valor. E ele passou os carros para ele. Aí meu pai faleceu cedo, com 62 anos. Muito cedo, né? É. Muito cedo. Aí eu lembro, vocês moravam ali na Rua Amazonas. Isso, Bom, aí então você ficou esse tempo lá na CASB, né? Ali com o Auro Ferreira. E quando é que você começou a entrar na política, a ter participação política? Porque o Auro, ele tinha essa, né? Foi deputado, né? E quando é que você começou a dar os seus pitacos políticos? A política foi assim, uma história interessante. Aí quando eu passei a ser diretor do Auro, foi no ano de 82. Aí meu escritório era ali na esquina da Rua Amazonas, ali, na esquina da Rua Pernambuco com Itacolomi, né? Ali era o escritório nosso ali, eu era o diretor do grupo, tudo ali era meu escritório, inclusive ali nós tínhamos um consórcio. E o Auro ligou para mim um dia, falou, você, vai um senhor aí em Votuporanga, ele chama Michel Temer, Dr. Michel Temer, e eu quero que você receba ele aí e você apresenta ele na cidade aí para o prefeito, o que você puder fazer aí, você faz com ele aí, que ele vai ser candidato a deputado estadual e nós vamos ajudar ele. O Michel Temer era da Arena, né? Na época era Arena e MDB, né? E você dá uma cobertura para ele aí. E aí o senhor Michel sempre pegou, eu levei ele lá no hotel do Stipe lá, o Auro falou para mim, você paga tudo aí, não deixa ele pagar nada e tal. E aí eu levei ele para, na época o prefeito era o Luiz Garcia de Ar, levei ele na prefeitura, conversamos, levei ele no Rotary. Eu naquela época não era rotariano ainda, depois eu fui rotariano. E sou rotariano. Aí levei o Michel Temer no Rotary, ele fez uma palestra e ele ficou muito agradecido de eu ter apresentado aqui. Aí em seguida o Auro falou, pode ser, nós precisamos arrumar aí uns 500 votos para esse Michel Temer. Ele vai ser um cara muito bom, tal, precisa arrumar uns 500 votos. E você faz um trabalho aí. Aí foi onde eu entrei na política. Aí eu comprei uma Kombi, né? Aí eu já estava na Volkswagen. Não era diretor. Comprei uma Kombi e arrumei um motorista, até era o Valdeci, um moreninho que faltava uma mão dele, ele era muito conhecido daqui. E arrumamos 10 mulheres, eu arrumei 10 mulheres e fizemos uma campanha do Michel Temer. Aí eu ia na estação, arrumei uns cantores com sanfona e fez uma campanha boa pro Michel Temer. Conseguiu 1.000 e poucos votos para ele aqui. Foi uma votação boa naquela época. Aí eu comecei a tomar gosto pela política. Aí depois eu ajudei a eleger o João Núncio, participei do João Núncio, inclusive no segundo mandato do João Núncio, eu ia ser o vice do João Núncio. Depois apareceu o Dorival Veronese, querendo ser candidato e tal, e política, eu vou dizer, não vai dar, você vai ficar para depois, a próxima nós vamos te apoiar e tal. Eu sempre... Porque o
O Dorival, naquela época, com a desdroga, ele estava no auge, né? Chegou aqui com tudo. E eu sempre fui Votuporanga, né? Eu sempre fui Votuporanga e não pus objeção, não. Falei, não, deixa o Dorival ser aí, eu sou novo ainda, tem tempo para frente. Porque, na verdade, Zé, eu não sou político. Eu gosto de Votuporanga. Eu não sou político, eu não sirvo para ser político. Eu sou votuporanguense de roxo. Tudo que faz para Votuporanga, eu fico apaixonado, eu encho o saco dos prefeitos, eu encho o saco do vereador. Eu quero que Votuporanga progrida, que aqui fica cada vez melhor. Ô, Valdeci, e essa eleição foi com o adversário, era o seu Mário Pozobon, não era? Foi o Mário Pozobon, isso. E foi uma disputa. Foi, o seu grande, Mário né? Pozobon teve a oportunidade de conhecer bem o seu Mário Pozobon. Ele era, assim, um ser humano muito bom. Ele era muito bom e ele também era apaixonado por Votuporanga. Mas ele, assim, as lideranças da cidade não apoiava o Mário Pozobon, mas ele foi um grande prefeito. Foi muito bom prefeito. E ele na época, o Jonunci ganhou. O Jonunci não era político também. Nenhum de nós era político. Rosado, o Votuporanga tem isso, né? O Nabuco não era político. Não era. O Jonunci não era. É dentista e era presidente aqui da Unifev aqui. Então, quer dizer, eles pegavam alguns Não, ele foi pegar administradores. o Nabuco. O Nabuco foi o Rotter que colocou ele. E o Jonunci foi o grupo, na época, como tem um grupo hoje que domina a política em Votuporanga, naquela época tinha um grupo. Tinha um grupão também. Tinha um grupão, que era o Cristóvão Adearo, que era o Nabuco, que era... O Dalvo Guedes era também ou não? O Dalvo Guedes era o gerente do Banco Quer dizer, o Dalvo Guedes era outro, que era gerente do banco. Gerente do banco, mas ele sempre participou de tudo. Votuporanga, todas as reuniões ele participava. E aí o Jonunci foi pego a laço. Falou, não, você vai ser agora vai ser tal, ele foi. Entendeu? Então, o Votuporanga sempre teve sorte com bons prefeitos e todo mundo fez uma parte. Existe aquela briga na eleição, mas depois junta-se, tem poucos que são contra, sempre vai existir os contra, mas, de um modo geral, o Votuporanga sempre tem tido boas administrações, tanto é que nós somos uma cidade hoje muito desenvolvida. Votuporanga tem hoje, eu acredito que mais de 100 mil habitantes, mas nós temos um comércio que frequenta, nós temos essa estatística pela Santa Casa, que também eu faço parte lá da diretoria, nós temos aqui em Votuporanga um comércio que gira em torno de 500 mil pessoas, de toda a região que cai em Votuporanga. Então tem São José do Rio Preto, que é um centro de região, depois tem Votuporanga. Então Votuporanga tem tudo para desenvolver cada vez mais. E eu fico contente, fico feliz com isso, porque eu praticamente nasci em Votuporanga e convivi sempre com todos o que aconteceu em Votuporanga. E, Valdeci, eu vou falar de uma região que você é apaixonado, que é a região norte, lá. Bom, virou outra cidade, né? Então, aquela região norte, quem começou foi o Mário Pozobon. Foi. O seu Mário adquiriu uma área lá grande e até muita gente não acreditava, né? E o seu Mário teve uma visão, até antes dele morrer. Um dia eu conversava muito com ele e gozado que eu nunca fui assim. Ele me chamou para ser vice dele. Todas as vezes que ele foi candidato a prefeito, ele foi na minha casa e chamou eu para ser vice dele. E eu não queria ser vice, eu queria ser prefeito, mas não consegui ser. Aí depois, no fim, eu aceitei ser vice. Você nunca foi vereador, né? Você nunca foi vereador? Não, eu queria ser prefeito. Aí eu não consegui, depois aí eu fui convidado pelo Juninho e fui vice-prefeito do Juninho, que eu acho que foi uma das melhores administrações de Votuporanga. E São Mário teve uma visão, eu falei para ele um dia, lá no Café do Nácio Goraib lá. Eu falei, seu Mário, eu queria dar uns parabéns para o senhor pela Zona Norte. Eu nem pensava em fazer loteamento lá. O senhor teve uma visão de fazer aquela avenida, Emílio. O senhor não foi miserável, porque normalmente os loteadores querem aproveitar tudo da área, tudo. As ruas ficam tudo estreitinho. Tudo é rua estreita. Não, a rua tem o plano diretor, que tem que ter 8 metros. Mas assim, aí ele colocou lá uma avenida com um canteiro de 5 metros na área que ele fez, né?
e com aquela rua larga que hoje é uma das avenidas mais movimentadas de Votuporanga. Então ele teve a visão e não quis pensando muito em dinheiro. Ele queria fazer um projeto bom. Então ele criou a Avenida Emília Rua Hernandes, que inclusive quando eu fui vice-prefeito de Juninho, eu falava muito com o Juninho, falei com o Carlão também. Todos os prefeitos que passam, eu falo, ó, faz aquela avenida parar lá em Paris, porque aí Votuporanga vai deslanchar para aquele lado lá, que vai virar uma avenida que vai ser... E vai acabar acontecendo, né? Tem que acontecer isso, aquela avenida não pode parar, ela tem que agora, eu acho que o próximo prefeito já deveria levar ela até a exposição, onde é o centro lá de eventos lá, que foi criado lá, que é uma coisa maravilhosa, que foi criado na gestão do Juninho, e eu fico feliz que eu participei dessa negociação daquela área, que hoje o terreno é da prefeitura, e lá o Juninho investiu bastante lá, o Dado investiu mais, nós colocamos lá, depois eu, superintendente da SAEV, eu trouxe o esgoto de lá, até no esgoto, lá tem esgoto hoje, que é encanado no esgoto de Votuporanga. Tem água, tem tudo para ficar maravilhoso. Então, essa Avenida Emília Hernandes tem que ir até chegar lá. Né? Bom, Valdeci, eu queria que você falasse um pouquinho do outro lado da tua família, que é o Murini. Né? Você é casado, né? Como é que a família Murini veio para Votuporanga? Assim, você lembra? Porque tinha o Luiz Murini, o Hildo Murini. O Hildo, o Leonel e o Nicola. Nicola. 4 homens. Então, a família Morini, eles eram de Américo de Campos, né? A minha esposa, que faleceu, a Cleide Morini, né, Bortolotti, ela nasceu em Américo de Campos e eles moravam na fazenda dos ingleses. E lá os Morini tinham uma serraria e tinha uma venda lá. E aí foi mudando a administração da fazenda dos ingleses e o seu Pedrinho continuou lá na fazenda dos ingleses, e o seu Luiz, que era o mais velho, era meu sogro, vieram para Votuporanga e colocaram um posto de gasolina Morini, que era a saída de Rio Preto. Na Rua Pernambuco, ali era a estrada que ia para Rio Preto, era ali a saída. Era por ali que saía? Por aí, é. A estrada de Votuporanga. Que era a estrada boiadeira? Não. Não era? Depois eu vou te contar uma história interessante. Ali era o pessoal que ia para São José de Rio Preto, vinha de Fernandópolis, tudo tinha que passar na Rua Pernambuco, pegar ali onde é a Copacabana hoje. Antes não era nem a Copacabana, pegava a estrada do 27 para ir para Rio Preto. Saía em Sims, Cosmorama, ia passando dentro da cidade. E o Morini colocaram ali o posto de gasolina. O Facchini já estava lá ou não? Facchini chegou depois. Depois. Aí tinha o posto de gasolina e o seu Luiz era o mais velho. O seu Luiz tocava o posto e os outros 3 irmãos eram a oficina, mas eles eram todos sócios, né? E eles começaram ali, e uma luta danada. Naquele tempo só vendia gasolina a prazo, né? Mas eles eram muito trabalhadores, muito honestos, então progrediram ali, trabalharam ali. O São João Vilar era sócio? O São João Vilar é sogro do seu Luiz Morini, né? Luiz. Que é meu sogro. O posto teve uma época que pegou fogo. Queimou o posto, não sobrou nada. Aí ficou aquela dificuldade, aquela coisa tudo. Aí o Sr. João Vilar, sogro do seu Luiz, né, da turma lá, e vendeu um sítio que ele tinha em Américo de Campos, de 10 alqueires, porque ele tinha só 2 filhos, tinha a dona Marciana, que era minha sogra, e o Alício Vilar, que era filho dele. Aí trouxe o Alício para ser sócio também. Aí ficou o meu sogro e o Alício dono do posto de gasolina. E o São João injetou dinheiro para aqueles... dinheiro do sítio, foi lá. E o Nicola, e o Hildo e o Leonel ficaram com a parte mecânica. E ficaram ali bastante tempo. E criaram os filhos ali, né? Os dois, ele tem... O Sr. Luiz tinha o Beto Morini, né, meu cunhado, está aqui até hoje,
é o dono ali do prédio do Mufato, tinha a Creide, que era mais velha, minha esposa, depois a Regina já nasceu em Votuporanga, e o Zé Antônio nasceu em Votuporanga. E o Zé Antônio continua lá hoje com uma fábrica de carretas Morini. Né? Ali mesmo, né? Ali mesmo, Então, e depois, eles vendiam gasolina da marca Ipiranga. E o seu Luiz era muito conhecido, aí o Alício veio com capital, né? Aí eles compraram uma área onde é o posto Vilar hoje, sabe? Aí eles compraram uma área ali, era uma chácara grande ali. E aí eles puseram o posto Vilar lá. O posto Morini, agora que hoje é posto Vilar. O Valdeci, eu sempre conto essa história. Eu era garoto e o Alício chamou meu pai. Seu pai? Eu conheci seu pai. Para mostrar a área. E eu lembro que era de tardezinha já estava feita a terraplanagem. A hora que o meu pai viu aquilo, falou: Alício, você está louco? Quem que vai abastecer aqui no fim do mundo? Porque não tinha nada, né? A cidade não estava chegando até lá ainda. Não, eles tiveram uma visão boa, porque já passava a rodovia. Passava. Mas a rodovia era terra ainda. Era terra. Aí eles construíram ali o posto, tudo a Ipiranga ajudando, né? E eles construíram o posto, não tinha pontilhão, não tinha nada. Tem fotografia disso. Aí eles construíram aquele posto com financiamento na própria Ipiranga, e aquilo foi um movimento, deslanchou, hoje é o posto mais movimentado de Votuporanga. Então, ali foi onde que eles acabaram crescendo. No final, o meu sogro negociou com o Alício e acabou ficando posto para o Alício Vilar. Que foi uma grande visão, né? Mas que história você falou que quer contar? Do que Acho que é da estrada. Da estrada. A estrada de Votuporanga, ela era a Rua Pernambuco, era a saída para São Paulo, certo? E ela ia pelo 27, passa ali beirando a estrada de ferro. Ele pegava beirando a estrada de ferro, e tem até hoje essa estrada lá. Tem. E vai. E teve uma época que o capitão Almeida procurou meu pai. Falou: Pedrinho, nós temos que mudar aquela estrada que vai para Rio Preto, para São Paulo, e nós temos que passar beirando o sítio do seu pai, do seu Zé Bortolotti. Mas eu vou falar com você, que você é o filho mais velho, e vai ser uma coisa que vocês vão colaborar com a cidade e também vai ajudar muito, vai simplificar a estrada, vai ficar uma estrada melhor. E onde é a Rua Copacabana hoje, ali foi doado pelo meu avô 10 metros, de fora a fora, e pela família Topácio. Topácio também é a família antiga daqui. Aí a saída para São José do Rio Preto mudou. De vez de ir beirando a estrada de ferro, entrava ali onde era a Copacabana, saía, ia até Simos. Entendeu? Então, foi uma doação da família Bortolotti. Quer dizer, cortou uma curva. Isso, até que foi o sítio de meu avô, ele doou a parte dele. Depois fez uma curva lá em cima que voltou a ligar com a estrada do 27, mas já pegou uma reta melhor. Então, aquela rua Copacabana, até na época eu lutei bastante para que ela chamasse Bortolotti, porque foi doado pela família Bortolotti e pelo Topácio, né? Mas aí eu não consegui. E aí puseram Copacabana, entendeu? Ficou Copacabana, mas aquela rua tinha que ter chamado José Bortolotti, o nome do meu avô. O nome do seu avô, tem alguma rua com o nome dele aqui? Ainda não tem, mas eu vou colocar. E eu vou ver se eu coloco ainda 2 ruas em Votuporanga que são merecidas. Uma é do meu avô Zé Bortolotti e o outro do meu avô materno, que é Otávio Possoni, porque ele também é um dos fundadores aqui, inclusive a área do Possoni, do Otávio Possoni, meu avô, onde é hoje o Truque Galego, começava ali. E ele tinha 10 alqueires ali, começava ali no Truque Galego, fazia parte da área dele. E até no Marinheirim. E aquilo ali, na época, ele praticamente deu, porque ele fez um negócio com o Nabuco, e com o dinheiro daquela área de 10 alqueires, ele comprou uma casa aqui nessa rua aqui,
pertinho da faculdade aqui, que a casa hoje se valer R$300 mil. Naquele tempo... Vendeu uma fazenda. Vendeu 10 alqueires, que hoje vale uma fortuna. Mas ele colaborou com o progresso da cidade também. Então ele merece uma rua com o nome de Otávio Possoni. Ô, Valdeci, nosso tempo já acabou, televisão tem tempo. Quero agradecer muito. Essa conversa foi maravilhosa. Elucidou muitas dúvidas, inclusive essa do circo, foi muito legal. E a do teu pai, né? Que eu não sabia que teu pai tinha vindo antes de Votuporanga ser fundado, né? Então foi muito legal. Muito obrigado e eu agradeço muito a sua presença. Zeca, eu que te agradeço. Eu fiquei muito feliz de poder aqui contar a história de Votuporanga e estou sempre às suas ordens, entendeu? Eu te conheço desde pequeno, eu sei que você gosta da imprensa, você é jornalista, escreve muito bem. E eu que agradeço essa oportunidade de eu poder contar um pouco a história de Votuporanga. E tem muitas histórias de Votuporanga que eu sei tudo. Um outro programa aí que você precisar, vai ser um prazer muito grande eu estar aqui para esclarecer alguma coisa. O pessoal vê hoje Votuporanga, não sabe como é que começou isso. E eu tive a felicidade, né, de ter acompanhado Votuporanga, porque eu nunca quis sair daqui. Sim. Eu nunca quis sair. Teve oportunidades de, mesmo quando eu era diretor do Grupo Paulo Ferreira, a hora que ele me levava para Rio Preto, de tudo quanto era jeito, eu falei, Oro, aqui eu não saio. Aqui eu sou presidente do Votuporanga Clube. Lá em Rio Preto eu não sei se eu entro no Automóvel Clube. Eu só vou pedir uma ajuda para você. Me ajuda a trazer o Beto Murini aqui. Ele não quer vir. Convence ele. Não, o Beto, ele tem muita história também. Sim. Ele também, que ele cresceu muito aqui em Votuporanga. O Beto, ele ajudou muito aqui no Votuporanga, ele fez vários loteamentos aqui e ele também faz parte da história de Votuporanga, mas ele não gosta de dar entrevista. Inclusive, o vereador Meidão já quis dar um título de cidadão votuporanguense para ele não quis receber, mas eu vou conversar com ele, vou fazer o possível de trazer ele aqui. Se for o caso, vem nós dois aqui. Vamos vocês dois, aí te bate o papo os dois. Você pode até trazer dois aqui, porque um ajuda o outro, né? Sim. E eu vou conversar com ele, sim, Sérgio. Vou prometer para você que eu vou conversar. E muito obrigado por você ter me convidado. Obrigado a você. Bom, assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez. E na próxima semana nós teremos aqui um novo convidado. Muito obrigado e até lá.